Olá, pessoal! Bem, nós vimos que para ser uma progressão aritmética, deve ser adicionado a cada termo um valor que a gente chama de razão, e esse termo, ao ser adicionado no termo anterior, vai gerar o termo seguinte. Então, a gente tem aqui menos 6. Alguém foi adicionado nesse termo que gerou o menos 4. Então, menos 6, para chegar no menos 4, a gente entende que daqui para cá foi somado 2. Porque menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Menos 4, para chegar no menos 2, foi somado 2. Então, menos 4 para chegar no menos 2, menos 4 com mais 2, menos 2. Então, já que isso está se repetindo, a gente diz que esse 2 é a razão da nossa sequência. Então, eu já sei que a razão é igual a 2. Bem, ele quer que a gente calcule o centésimo primeiro termo. Se a gente fosse fazer isso na mão, ia dar muito trabalho, né? Então, colocaram pra gente uma fórmula que faz a gente chegar nesses resultados de maneira mais rápida. E a fórmula é da seguinte forma: AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Bem, todas essas letrinhas a gente vai separar aqui do lado, porque a gente precisa identificar quem são cada uma delas, né? Para que a gente depois consiga aplicar na fórmula. Então, eu tenho aqui AN, A1, N e R. Todas as letrinhas daqui. O que eu posso já saber? Razão começa com R, né? Então, a razão é esse R aqui, que vai aparecer aqui na minha fórmula. Aqui eu já descobri que nessa sequência dada, a minha razão vale 2. Vamos ler o enunciado para ver direitinho o que ele nos diz. Considere a sequência menos 6, menos 4, menos 2, 0 e etc. Quem seria o centésimo primeiro termo? Então, se vai do primeiro termo até o centésimo primeiro, então tá lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, em diante, até chegar no centésimo primeiro termo. Se vai do primeiro até o centésimo primeiro, quantos números vão ter na minha sequência? 101, certo? Então, 101 é o número de termos. O número de termos, geralmente, ele aparece na nossa sequência dessa forma, como um número ordinal. E número começa com N, logo, 101 vai ficar aqui no lugar do N. A1, quem seria A1? A1, esse 1 dá ideia de primeiro, certo? Então, A1 nada mais, nada menos do que o primeiro termo da minha sequência. Essa sequência começou em menos 6, então o primeiro termo é menos 6. Bem, sempre tem que sobrar uma incógnita aqui. Alguém que eu não saiba, porque é essa pessoa que eu vou calcular. Então, já preenchi 3, sobrou esse aqui. É esse aqui que eu não sei quem é. Então, eu vou descobrir quem é esse AN. Olha a minha fórmula aqui. AN, eu não sei quem é, então mantém como AN. No lugar do A1, eu vou botar menos 6. Mais, abre aqui o parênteses, no lugar do N, eu vou botar 101. Menos o 1, porque eu só estou trocando os números, sinais, eu só estou trocando as letras, né? Sinais e números permanecem, então esse menos 1 faz parte da fórmula, vezes a razão, que é 2. AN igual a menos 6, mais 101 menos 1 vai dar 100. Resolve primeiro parênteses e repete aqui esse vezes 2, que é a próxima etapa da nossa resolução. Não podemos fazer conta de mais e de menos antes de terminar as multiplicações. Isso a gente viu lá no quarto ano. Então, menos 6 repete, 100 vezes 2 vai dar 200. Para terminar, a N é menos 6 mais 200, que vai dar 194 positivo, porque deu o sinal do maior, o maior aqui é o 200. Bem,
O que significa AN? AN significa o último termo. Se A1 é o primeiro, AN é o último termo. E o último termo está em qual posição, gente? O último termo é o 101º termo, aquele que é procurado no meu enunciado. Então, esse AN aqui, a gente poderia chamar ele também de A101, porque esse Nzinho é o mesmo que esse, e sabemos que ele vale 194. Então, o termo que está nessa posição aqui é o 194. Se fosse montar essa sequência, ó, o primeiro termo aqui, ó, posição de primeiro, menos 6. Posição de segundo, menos 4. Aqui, menos 2. Aqui, o quarto termo, 0. E quem é que está lá no último? 194, certo? Então, vamos agora para a próxima questão. Seja uma PA cujo primeiro termo é 5. Falou em PA, a gente já pensa logo na nossa fórmula, né? A fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Todas essas letrinhas vou colocar aqui do lado. Vamos especificar quem é quem. Todas as letrinhas daqui, viu? Então, ele está falando que o primeiro termo é 5. Então, lendo o enunciado, eu já vou separando as informações. Primeiro, da ideia de 1, né? Então, A1, que é 5. Já consegui identificar alguém. O último termo é 345. Aqui não está falando de posição, gente. Está falando de último termo. Se o primeiro é o A1, o último termo é o AN, certo? Então, o último termo é 345. Sendo sua razão começa com R, 10. Então, a razão aqui é 10. Quantos são seus termos? Então, ele quer saber quem é o N, porque quantos são os números de termos, posições, né? Então, esse aqui é que ele não sabe. Tenho todas aqui, tenho 3, né? Preciso de pelo menos 3 e tá faltando só uma. Então, dá pra gente identificar aqui quem é esse N. Vamos calcular. O AN vale 345. Então, no lugar do AN, eu vou botar 345. Igual a A1, que vale 5, mais o número de termos. Não sei quem é, então vai continuar sendo N. Vezes a razão, que é 10. Vejam que nem sempre vai estar faltando o AN. Às vezes, vai estar faltando alguma letrinha que está do lado de cá. Resolvendo isso aqui, gente, a gente tem 345 igual a 5, mais... Aqui é N menos 1, não dá para resolver porque eu não sei quanto que vale esse N. O que que eu vou fazer? Esse 10 está multiplicando todo o parênteses. Aí a gente lembra lá das propriedades do 7º, 8º ano, ó. N vai multiplicar o 10 e o menos 1 também, porque já que esse 10 multiplica todo o parênteses, então a gente pode fazer uma distributiva aqui. 10 vezes N vai dar 10N. 10 vezes menos 1, menos 10. Continuando nossa conta, a gente tem 345 igual. Não posso somar quem tem letra com quem não tem letra. Então, eu só posso fazer a operação entre esse e esse, que são numerais sozinhos, né? 5 menos 10, ó, 5 positivo menos o 10, ou seja, o maior é o negativo. Eu tenho 5 e tô devendo 10. Se eu tô devendo mais do que eu tenho, eu continuo devendo. Devendo quanto? Devendo 5. Subtrai e dá o sinal do maior. Regra de sinal aqui para subtração e adição. Mais o 10N, porque só relacionei esse com esse. Faltou esse aqui. Isso aqui é como uma equação de primeiro grau, gente. Se tivesse um x aqui, a gente faria o quê? Deixa x de um lado, número para o outro, e a gente isola a letra, né? Então, aqui 345, vou passar esse menos 5 para o outro lado. Quando esse menos 5 passa para antes do igual, ó, ele está depois do sinal de igual, mas ele vai passar para antes do igual, ele muda de sinal. Era menos, ficou mais. Coloco o sinal de igual. O 10N já estava depois do igual, então permanece como é. Para fechar, a gente vai ter o seguinte. 345 mais 5 vai dar 350 igual a 10N.
Igualdade não importa o lado, gente. Isso aqui é a mesma coisa que 10n igual a 350. Tanto faz ficar de um lado ou do outro. O que a gente sabe? Que o númerozinho que está do lado da letra é sempre quem vai para baixo. Então, n igual a 350 sobre 10. Cortando aqui os zeros, n igual a 35. Logo, quantos são seus termos? São 35 termos. Última questão aqui, vamos lá. Uma PA possui como último termo o menos 15. Então, a PA, pega a fórmula, copia. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Todas as letrinhas separa aqui lá, do lado. Uma PA possui como último termo o menos 15. Se o A1 é o primeiro, o último termo a gente chama de AN, certo? Menos 15. A razão é menos 3. Opa, a razão é R. Então, deixa eu colocar uma linhazinha aqui para não confundir uma coisa com a outra. Razão é R, porque começa com R. Então, R é menos 3. E possui 51 termos. Então, 51 é o número, a quantidade de termos, não é o último termo, é o número de termos. Então, 51 vai vir aqui. Ele quer saber quem é o primeiro termo. Opa, ó, primeiro A1. É isso mesmo que está faltando. Vamos substituir. No lugar do AN, eu vou colocar quanto que ele vale, menos 15. Igual a A1. Sabe quem é A1? Não, então mantém como sendo A1. Mais N. Quem é N? 51. Menos 1. Vezes a razão, menos 3. Se é negativo, gente, coloca dentro do parênteses, fica melhor organizado. E você não corre o risco de errar aqui a continha, esquecer do sinal de vezes. Menos 15 igual a A1 mais 51 menos 1 vai dar 50 vezes o menos 3. Então, eu resolvi o parênteses primeiro, agora eu vou ter uma multiplicação. Chega aqui, menos 15 igual a A1 mais 50 vezes menos 3 são sinais diferentes. A multiplicação, sendo que 50 é mais e o 3 é menos. Então, como são sinais diferentes, aqui mais vezes menos vai dar menos. Eu posso chegar aqui e colocar, deu menos 150. Isso aqui, isso vezes isso deu menos 150. E aqui eu sei que vai prevalecer o sinal de menos. Então, ficou menos 15 igual a A1 menos 150. E mais com menos, sinais diferentes. O que eu posso fazer agora? Letra de um lado e número do outro. Menos 15 está aqui. Esse menos 150 passa para o outro lado. Quando muda de posição, muda o sinal. Então, menos 150 passou para lá, mais 150. Igual a A1. Para a gente encerrar, menos 15 com mais 150 vai dar 135 positivo. Por que positivo? Porque o 150 é o maior. E como a gente tem sinais diferentes, a gente faz conta de menos. Então, A1 igual a 135. Descobrimos aí quem estava faltando. Primeiro termo é 135. Basicamente isso, gente. Coloca a fórmula, separa as letrinhas e aí lê o enunciado com cuidado para separar essas informações. Fazendo isso, não tem erro, é só habilidade aí dos anos anteriores, equação de primeiro grau, distributiva, habilidades que já foram trabalhadas anteriormente.